Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. Hoje nós vamos aprender sobre algo que entristece muito a Deus. Logo após a vinheta. Sabe o que entristece muito a Deus? É a falta de fé, é a descrença, a dúvida, o ateísmo, o ceticismo. Você sabe o que significa tudo isso que eu disse para você? Incredulidade. Vamos ao tema de hoje? Incredulidade, um perigo que precisa ser combatido. Nosso texto base está em Hebreus capítulo 3, verso 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha que importante nós estarmos atentos quanto a isso. A incredulidade, ela é um perigo porque ela nos impede de receber bênçãos, ela nos afasta de Deus, ela entristece a Deus e muitos na Bíblia foram repreendidos por causa dela. Sabe por quê? Porque era algo sempre presente no povo de Israel. Vamos começar vendo o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Êxodo, capítulo 14, de 10 a 12. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A incredulidade, ela faz o povo murmurar, ela faz a pessoa murmurar. E olha outro exemplo do povo de Israel demonstrando incredulidade, quando eles tinham falta de água. Êxodo capítulo 17, verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Gente, 2 vezes eles fizeram isso. 3 dias após logo eles atravessarem o Mar Vermelho. Olha como o povo se esquece das bênçãos que Deus deu a eles. Olha quantos milagres eles viveram, eles vivenciaram lá no Egito. Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar e 3 dias após eles estão murmurando contra Moisés, eles estão se queixando. Eles saíram do Egito, como dizem, mas o Egito estava sempre presente no coração deles. Quer ver outra vez que eles murmuraram, que eles demonstraram a incredulidade, a falta de fé deles, quando não tinham comida. Êxodo 16 e 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Era impressionante. Eles sempre, devido à incredulidade, estavam murmurando, se revoltando contra Moisés, se lembrando do Egito. Eles desejavam estar lá, porque lá eles eram escravos, eles eram oprimidos, mas eles tinham água, eles tinham carne, eles tinham comida. E Deus prometeu para eles que eles teriam terra que manava leite e mel, mas a incredulidade deles não os deixavam olhar para a bênção, para a promessa de Deus. E é interessante, né, que eles tiraram tudo. Eles tiraram o olhar da promessa que Deus fez. Eles tiraram o olhar dos milagres que o Senhor havia feito para os tirarem lá do Egito. Quando eles queriam carne, olha o que o Salmo fala, Salmo 78, 18 e 19. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha só como a murmuração deles estava num ponto tão grande. Mas o versículo 22 desse Salmo 78 mostra
que eles não creram em Deus. Vamos ver, 78:22. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Incredulidade, ela endurece o coração. Ela faz tirar o olhar da promessa, o olhar das bênçãos que você já recebeu. A incredulidade tirou até a confiança que eles tinham de quem Deus era na vida deles. Vamos ver Jeremias 7:24? Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo, em vez da face do respeito. Ao invés deles respeitarem o Senhor, eles desprezaram o Senhor. A incredulidade, ela é terrível, ela impede de receber bênçãos. Então nós vemos que o povo de Israel estava cercado pelo exército da Síria. E numa outra passagem, eles estavam assim numa fome muito grande, era uma crise muito grande na época de Eliseu. E Eliseu, ele trouxe a promessa, ele trouxe a bênção para eles da promessa de Deus. Segundo Reis 7:1, diz assim: disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Imagina a fome que estava naquele lugar. Era uma fome muito grande. A Bíblia fala a ponto deles quererem, na verdade eles fizeram isso, eles comeram até os filhos. Então era algo tremendo naquele lugar. E quando Eliseu fala na presença do rei, o capitão da guarda, ele demonstrou a incredulidade dele. Ele não acreditou. E olha o que ele falou, segundo Reis 7:2. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor, está falando de Deus, fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E Eliseu disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Foi bem assim, não é? Você não é incrédulo? Você vai ver a bênção de Deus, mas você não vai participar. E realmente isso aconteceu. Segundo Reis 7:17, diz assim, espera o rei à porta do Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então você vê, a incredulidade, ela te impede de receber bênçãos. Mas Jesus, ele presenciou, o próprio Jesus presenciou, quando ele estava aqui na terra, homens incrédulos. Não foram qualquer homens. Vamos ver Mateus 13:58? E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da fé daquelas pessoas. Na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, as pessoas eram incrédulas. Elas falavam assim, não é este filho de José? A sua mãe não é Maria? Então, mesmo sabendo que Jesus já realizara muitos milagres, eles não creram. Outra coisa, Jesus repreende os sacerdotes, os anciãos do povo no templo, devido à incredulidade deles. Mateus 21:32, que diz assim, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Incredulidade tem que ser repreendida mesmo. Tem que estarmos atentos para não cometermos esse desagrado a Deus. Jesus repreendeu também, sabe quem? Os discípulos. Mateus 17:17 diz assim, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco? E até quando vos sofrerei? É impressionante, né? Vamos ver Mateus 17:19-20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? É justamente aquele contexto. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. E nada vos será impossível. Mas por causa da tua incredulidade, da tua falta de fé, vocês não puderam expulsar o demônio. Não puderam curar, não puderam fazer obras maiores. E Jesus, sabe quem mais ele repreendeu por causa da incredulidade?
Tomé. João 20, 27. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vês as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Será que Deus está precisando te repreender? Será que Jesus está precisando falar, tira o olhar da situação e olha para mim, para Jesus? Porque para Jesus todas as coisas são possíveis. A incredulidade, além de desagradar a Deus, pode levar ao inferno. Sabia disso? João 3, 18 a 21 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. É terrível, por isso que precisamos estar atentos. A incredulidade faz a pessoa duvidar das promessas, como eu já falei várias vezes, mas vamos ver Números 13, 30 e 31, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram, quando eles foram lá para Jericó, é isso mesmo, quando eles foram para Jericó, né, como espias, foram 12 e 10 se tornaram incrédulos, viram tudo, mas eles não acreditaram. Não puderam subir contra aquele povo. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade, ela nos faz esquecer a promessa. Eu comentei, agora eu quero mostrar para você o próprio Jesus falando, João 6, 29 e 30. Jesus respondendo disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Gente, eles já tinham visto tantos milagres que Jesus havia feito. Aí Jesus disse isso à multidão, que havia se saciado com aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multidão, para quem Jesus disse, estava atrás de Jesus para ver sinais, para ver maravilhas, para ver milagres, como condição para eles crerem que Jesus era o Filho de Deus. Precisamos vencer a incredulidade, mas para isso eu preciso andar por fé. 2 Coríntios 5 e 7 diz assim: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Eu não posso ficar com meu olhar fixo na situação. Eu tenho que chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Segunda coisa, eu tenho que levar cativo o meu pensamento a Cristo. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 10 e 5. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. É isso mesmo, eu tenho que contestar com o meu pensamento. Eu tenho que trazer o meu pensamento à obediência a Cristo, à palavra de Cristo. Preciso levar o meu pensamento às coisas de Deus. Colossenses 3, 1 e 2. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Buscar conhecimento eu busco através da palavra de Deus. Eu tenho que fazer como os crentes bereianos, eu tenho que estar lá conferindo na palavra de Deus. E o que está fora, olha, a Bíblia fala que pode vir anjo trazendo outra palavra que não seja a palavra de Deus, que eu não posso acreditar. Pode vir profetas falando o que não diz a palavra de Deus, eu não posso acreditar. Então eu tenho que pensar nas coisas do alto, eu tenho que levar cativo o meu pensamento a Cristo e eu tenho que confrontar os pensamentos. Filipenses 4, 8 e 9, olha o que diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Não se esqueça, a Bíblia fala que viveremos dias onde surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitas pessoas falando que é de Deus e não é. Lembra do lobo vestido de ovelha? É bem assim. Eu tenho também, para conseguir vencer a incredulidade, lembrar que eu não estou sozinha. Deuteronômio 31, verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles,
porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. É uma estratégia de Satanás falar que você está só, que você foi abandonado, que você foi rejeitado. Mas o Senhor fala, Ele é suficiente na tua vida. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está contigo. Outra coisa também para vencermos a incredulidade, nós temos que buscar vida de intimidade com Deus, através da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra, através de comunhão com os irmãos. Tiago 4:8 fala assim, chegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Olha que tremendo, a gente chega a Deus e Ele nos acolhe. Mais um item, para eu vencer a incredulidade, eu tenho que lembrar que todos os pecados que eu confessei ao Senhor, Ele me perdoou. 1 João 1:9 é outra estratégia de Satanás. Satanás não é bobo, não. Então vamos ler? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, é o Senhor, fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Vamos concluir? Qualquer momento que você esteja vivendo na tua vida, principalmente, eu falo principalmente em momento de adversidade, porque aí você já está chateado, já está triste, já está magoado, aí você acaba assim, abrindo até brecha para o diabo vir tirar você da fé que você tem em Jesus. Então, você tem que olhar assim, eu preciso olhar para o passado só para ver o que Jesus realizou por mim, por você, como Ele nos resgatou das mãos de Satanás e como nós somos importantes porque Ele nos fez filho. Nós precisamos cuidar da nossa mente, porque olha, o diabo ele não brinca, né? Confrontar meus pensamentos. Sabe por quê? Eu tenho que trazer realmente a minha mente ao Senhor. É justamente na mente que o diabo procura nos atacar mais e mais. Marcos 9:23, para encerrarmos, diz assim: e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.